Oi, gente, tudo bem por aí? Bom, em primeiro lugar, parabéns, né, porque os trabalhinhos ficaram muito bons. Alguns tiveram dificuldades, né, mas assim mesmo, dificuldades para acessar a plataforma, tá, é tudo no começo, né, é difícil, mas aos pouquinhos a gente vai superando as dificuldades, tá bom? Mas gostei dos trabalhinhos, pelo menos nós fizemos uma revisão da nossa matéria que nós tínhamos visto, né, até as aulas serem suspensas, mas a gente não pode parar. Então nós vamos retomar, começar com matéria nova e eu vou começar com o capítulo 5, porque de 1 a 4 nós já falamos em sala de aula bastante, nós já falamos sobre as comunidades tradicionais, eu até passei um trabalhinho para vocês sobre isso. Então não há necessidade de voltar por enquanto. Se vocês sentirem alguma dificuldade, sem problemas. A gente vai fazendo a revisão à medida que vocês sentirem dificuldades, tá ok? Podem perguntar pela própria plataforma, escrevendo, né, mandando alguma mensagem. Se houver necessidade, eu gravo vídeos, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 5, nós vamos começar falando sobre os indicadores da população brasileira, né? Mas para que nós comecemos o capítulo 5, a gente precisa ter conhecimento de alguns conceitos, né? Principalmente para que nós possamos entender como a população brasileira, qual é o comportamento, né, da população brasileira atual, como é feita uma contagem, né, da população no Brasil e se a taxa de natalidade está aumentando, se a taxa de mortalidade está aumentando, se está diminuindo. Então nós precisamos ter ideia do que seja taxa de natalidade, seja taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, a gente tem que ter ideia do que esses termos, né? O que esses termos querem nos dizer, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa, crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Tá, mas o que é taxa de natalidade? Taxa de natalidade é o número de nascidos vivos num grupo de 1000 durante um ano. Tá, Tânia, por que você falou nascidos vivos? Porque existe, né, um termo chamado natimorto, é quando uma criança morre na hora do parto ou ainda no útero materno, então ele não vai contar essa taxa de natalidade, tá? É só nascido vivo. E a taxa de mortalidade seria o número de óbitos, de mortes, durante um ano num grupo de 1000. Então, a diferença entre natalidade e mortalidade, nós vamos ter o crescimento vegetativo. Tá, mas é a única forma, né, da população ela crescer ou diminuir, né? Não, não é. Também temos o saldo migratório, ou seja, quantas pessoas saem do seu país de origem, ou seja, quantas pessoas viram emigrantes, né? Eles saem do seu país para viver em outro, sair. Quantas pessoas são imigrantes imigrantes naquele país, ou seja, elas entram num país que não é o seu de origem. Então vamos lá, no Brasil, quantos brasileiros saem daqui para morar em outros países? Agora, quantos estrangeiros vêm para cá, né, imigrantes, para morar no nosso país? Então, esse saldo migratório também ajuda, né, nesse comportamento aí da população, nos indicadores, na contagem, tá legal? Se uma população lá vai aumentar, diminuir, tá ok? Existem outros fatores, mas nós vamos ver aos pouquinhos, tá bom? Então vamos lá. Então nós já sabemos que é a taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, né? Que é a diferença entre TN, natalidade, e TM, mortalidade, tá bom? Bom, outro conceito que a gente tem que ter, né? A gente tem que conhecer o termo taxa de fecundidade. É a mesma coisa que taxa de natalidade? Eles estão ligados, mas não querem dizer a mesma coisa. Um acaba influenciando o outro, mas não.
Taxa de fecundidade, desculpa, é o número de filhos em média por mulher em idade fértil. De acordo, né, com os órgãos que são designados à demografia, né, ao estudo da população, a mulher, né, a idade fértil da mulher está entre 15 aos 49. É uma média, tá? Essa média, ela é colocada só como para nortear. E a taxa de fecundidade, é óbvio que ela vai influenciar na taxa de natalidade, porque a taxa de natalidade, ela também, né, vai ser influenciada pelo número de filhos em média que a mulher tem, tá bom? Então, vamos lá, já sabemos que a taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, taxa de fecundidade. Vamos lá. E a população brasileira, como é que ela vem se comportando? Bom, a tendência da população brasileira atual é que a taxa de natalidade, ela vem diminuindo. E porque a taxa de fecundidade também vem diminuindo. O número em média de filhos da mulher brasileira está em torno de 2, 1,7, alguma coisa. Aí nós colocamos 2 filhos em média por mulher, tá? Em idade fértil. Então, essa é a nossa taxa de fecundidade. É aproximada, tá? Bom, e a taxa de mortalidade também vem caindo. Nós não podemos esquecer que a natalidade, ela vem caindo por alguns fatores. Um deles é a urbanização, né? Muita gente do campo veio morar nas cidades, depois nós vamos falar sobre isso do rural, urbanização. Mudou o comportamento da família, né? Da mulher. A mulher aqui na cidade, ela passou a trabalhar, né? Fora, aqui o custo de vida é mais alto e os métodos contraceptivos também foram, né, surgindo, se aprimorando. Nós temos pílula, preservativos, diafragma e outros, né, métodos. E o planejamento familiar, né, ele é mais comum hoje em dia, as pessoas planejam, né, quantos filhos querem ter, mas vamos lá. Então, nós temos aí a taxa de mortalidade também caindo, é uma tendência mundial, tanto a queda na natalidade e a mortalidade são tendências mundiais, por quê? A ciência, a medicina avançou, vacinas, né? Vários remédios que hoje em dia controlam certas doenças, a medicina preventiva, acesso a informações, o próprio saneamento básico, porque uma década atrás, água encanada, esgotamento sanitário, faltava, quer dizer, ainda falta, né, em muitos lugares, mas era muito pior há décadas atrás, né? Então, esse acesso, né, a esse saneamento básico, ao serviço de coleta de lixo, isso tudo vem contribuindo para a queda da taxa de mortalidade, tá? Isso é uma tendência, não é brasileira, ela é mundial, tá bom? Então, olha, esses conceitos básicos para a gente começar, depois eu vou gravar um outro videozinho para a gente poder saber interpretar uma pirâmide etária, né? Mas vamos lá, vamos devagar, senão é muita informação, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou passar um trabalhinho, tá, para vocês. Qualquer dúvida é só sinalizar, eu gravo o vídeo, eu passo outros trabalhos, textos, não tem problema, tá bom? Beijinho, saudades.